nos corredores do varejo. Esse é o nosso podcast, o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Juliana Piai e o meu sócio Fábio Caldas, vamos conversar com profissionais importantes do nosso mercado. A gente vai falar sobre novidades, tendências, movimentações e os assuntos do momento. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje do podcast. Eu sou a Juliana Piai, sócia da Front. O tema que a gente vai falar hoje é um dos mais esperados pelo varejista anualmente, que é a NRF, a maior feira de varejo do mundo. Esse ano eu tive o prazer de estar na feira em Nova York e convidei duas pessoas para conversar com a gente. São pessoas que são referência no evento. Eles organizam grupos de profissionais, levam profissionais brasileiros para a NRF e compila material, eles trazem muito conteúdo rico para a gente. Eu estou falando primeiro da Mariana Carvalho, que ela é sócia da Ankara Ivanhoe. Ela hoje está à frente da FFX, também como sócia. A FFX é uma empresa que faz curadoria de conteúdos de diversos eventos pelo Brasil e pelo mundo. A Mariana tem mais de 16 anos de participações em NRFs e, além de participar, ela faz esse trabalho de curadoria junto com a FFX. Esse ano eu estive com o grupo da Mariana lá e primeiro a gente vai conversar com ela. Na sequência, a gente vai falar com o Ricardo Pastore. O Pastore é especialista em varejo, doutor em administração, com tese em experiência de compra. Ele desenvolveu a carreira como executivo em grandes grupos varejistas e hoje é um empreendedor. Ele também é membro do Conselho de Administração e professores da ESPM, da FIA, da FAP, da Exalc USP. Tem um currículo imenso. Pastor, ele levou também um grupo de profissionais brasileiros à NRF esse ano e coordenou os eventos de pós-NRF na ESPM. Então vamos lá, vamos começar com a Mariana. Aqui eu quero te agradecer imensamente, assim, de aceitar o nosso convite, de estar aqui. Para mim é um privilégio, eu não canso de falar o quanto eu admiro você como profissional, como pessoa, de verdade. Então, assim, é uma honra te receber. Agradeço muito você estar com a gente. A honra é toda minha, Juliana e Thaís. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada. Mariana, falando de NRF, foi minha primeira vez, né? Eu fui agora pela primeira vez e eu fiquei muito surpresa de ver quantas temáticas o evento traz, né? Tudo muito plural, é muita coisa, são mais de 180 painéis, então a gente vê muito assunto. Nesse sentido, e aí do lado de quem já foi algumas vezes à NRF, o que mais te surpreendeu por lá? Olha, eu acho, assim, eu estou perto de chegar na minha 20ª NRF, né? Como participante, depois de algum tempo como curadora. Então, é um evento, vamos dizer assim, muito grandioso e que eu acho que o que é mais interessante do meu trabalho é porque eu consigo ter um acompanhamento da evolução das coisas. Então, às vezes você vai perguntar para mim o que mais te surpreendeu. Eu não vou contar para você uma coisa que eu nunca ouvi falar na vida, sabe? Que é uma novidade para mim, incrível, exceto uma que de fato foi uma novidade no ano passado, que foi o metaverso, que é uma coisa muito nova. Sim. Mas o que eu acho mais legal da NRF é você ver a evolução das coisas. É você ver nascer uma ideia, você vê nascer um conceito, depois no ano seguinte você começa a ver aquele conceito um pouco mais consolidado, você vê as empresas começando a usar o conceito e trazendo exemplos práticos. Você vê as empresas dizendo, eu tive que pivotar, não deu certo, enfim. Então, eu acho que é um caminho, sabe? É uma jornada. E aí você vê assuntos diferentes, você vê assuntos ligados justamente à humanização do varejo, né, que é um assunto novo? Não, não é. A gente já vem falando disso há muito tempo, mas cada vez
você percebe a consolidação mais importante, mais relevante disso, principalmente no pós-Covid. Como isso veio forte, né? Como acho que talvez o Covid mostrou a fragilidade da vida, né? Assim, a importância de você dar atenção às pessoas, a importância de se relacionar, a importância de cuidar do colaborador, sabe? Várias coisas como essa. Por exemplo, esse ano me chamou a atenção, se é que eu posso dizer assim, eu acho que a sustentabilidade está ainda mais forte, né? O tema é ESG, teve presente em várias palestras e é um assunto que não vai sair da pauta. Uma coisa que eu ouvi bastante, e eu ouvi bastante em pós-NRF também, eu tenho acompanhado alguns outros grupos, falando sobre a importância do propósito para o varejo. E eu lembro muito de você falando isso no ano passado, no encontro do ano passado, no pós-NRF de vocês do ano passado. Então, não é de hoje que você traz esse conceito. Você acha que as empresas brasileiras estão conseguindo trazer o propósito genuinamente para os negócios? Eu acho que melhorou, sabe? Eu acho que, de novo, é um tema que é recorrente, que ele é levado como cada vez mais importante, e junto com o propósito vem valores, né? Vem cultura corporativa, que esse foi um tema muito falado nesse ano. Vamos dizer, a cultura na estratégia, né? A cultura como parte da estratégia das ações da empresa, mas o tema você apresentar ou saber ou explicar ou contar para o seu cliente por que a sua marca existe e para que a sua marca existe, além de vender um produto ou serviço, ele é muito relevante, principalmente para a geração Z, que reconhece nisso um valor incomensurável, que é uma obrigação, vamos dizer assim. Então, eu acho que as empresas brasileiras vêm entendendo isso. É claro que é uma evolução aonde sempre você percebe os que já têm isso consolidado são os que, né, estão muito bem no varejo. É lógico que não depende só disso. Um bom produto e um bom serviço aí é básico, É vamos dizer básico. assim, é absolutamente básico. Eu não vou nem falar nisso, porque né, isso é óbvio, né? Mas assim, você vê nas empresas que têm isso mais desenvolvido, como uma reserva, como uma farm, como uma Natura, enfim, como empresas, né, de variados tamanhos, como elas são bem posicionadas, como elas conversam com o cliente, como elas conseguem expor a sua ideia, a sua intenção para o cliente, como isso fica muito mais claro para o cliente. E, no final das contas, aí é uma crença minha, eu realmente acho que isso faz a diferença, né? Dentro de um grupo de coisas, e onde isso é a espinha dorsal, na minha visão, seguido, obviamente, ou melhor, é, vindo depois de um bom produto e um bom serviço, né? Sim. Então, eu acho que vai indo, sabe, Juliana? Não acho que está todo mundo parado, ninguém entendeu nada. É lógico que no mercado do tamanho do Brasil você tem quem não está nem aí com isso, né? E é varejão, varejão, produto, preço, blá, 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 blá. E vende, enfim. E você tem as empresas que estão melhor posicionadas, e dos mais variados segmentos, de alimentação, né? A beleza, a moda, enfim. Então, eu acho que está indo, vamos ver. Temos de tudo, né? Temos de tudo. Mariana, deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitando a sua fala. Você acha que essas empresas muito varejão estão com os dias contados? Não, de jeito nenhum. Eu acho que não. Eu acho que o Brasil tem um espaço muito grande para isso, né? Produto e preço. Preço é uma coisa importantíssima no Brasil. Mas até isso você pode conceituar, sabe, Thaís? Até você ser uma empresa varejão, você pode contar isso de uma maneira interessante para o cliente. Eu não acho que estão com os dias contados, eu não acho que
É bom, né? Porque eu tenho essa experiência de viajar a vários lugares do Brasil, como eu estou fazendo agora, apresentando pós-NRF. Em cada lugar eu visito o shopping com maior cuidado, eu converso sobre os hábitos locais, eu escuto, né, a equipe local, é delicioso, eu adoro isso, né? Porque é o varejo na veia mesmo. E a gente vê, assim, muitas lojas produto e preço que estão vendendo muito bem. Então, não acho que isso vai acabar. Eu acho que tem espaço para tudo, mas ainda assim, eu acho que um varejo bem conceituado, ele leva vantagem, Uhum, né? Ou uma marca bem conceituada, vamos colocar assim, bem uhum. posicionada, bem conceituada, e aonde ela mostra que ela faz mais do que só vender ali, ela ganha das outras. Falou-se muito que a tecnologia, ela é, ela não vale muito se o ser humano não tiver no final da conta, né? Se o ser humano não for a boa peça o bom ingrediente dessa equação. Não adianta a gente trazer muita tecnologia, mas não treinar a equipe, não ouvir o seu colaborador e pessoas no geral, né? Que o que faz diferença é a equipe e não é a tecnologia. O que você acha disso? Primeiro, eu realmente acredito que eu valorizo muito a tecnologia, acho que ela tem um papel importantíssimo na nossa evolução, mas eu acho que ela é meio, ela não é fim. Até porque toda hora ela vai mudar. Hoje a gente vai aprender uma coisa, é o chat GPT agora, daqui a pouco não é mais o chat GPT, é outra coisa, é outra coisa, é outra coisa. Então, se você tiver que se preocupar, que você, mesmo que você, quer dizer, se você for da área técnica, é claro que você tem que É. estar absolutamente up to date, né? Mas você não consegue acompanhar. Entendeu? Então, eu acho que ela é meio para vir facilitar a nossa vida, para que nos dê mais tempo da gente fazer outras coisas. Eu estava conversando agora sobre isso no shopping, pessoal. Vou pedir licença para dar esse exemplo. A gente está com todo um trabalho de, vamos dizer, shopping 5.0, né? Que é um shopping que realmente está usando a tecnologia a seu favor. Então, como é que eu faço o cara pagar o estacionamento pelo aplicativo, poder fazer uma reserva pelo shopping, aqui no shopping pelo aplicativo? Tem tudo que eu posso facilitar a vinda dele, para que evite que ele chegue aqui com o filho dele, tenha que ficar na fila de um brinquedo, porque ele não pôde reservar o horário, o filho dele brincar, por exemplo. Entendeu? A tecnologia me ajuda a isso, me ajuda a dar melhores condições e conforto para o meu cliente, para que ele possa viver melhor e aproveitar, e sair de casa mais tarde, porque ele sabe que às 3h30 o filho dele vai entrar no, sei lá onde, enfim, no parquinho, por exemplo, entendeu? Então eu acho que ela é para facilitar, para ajudar, para diminuir a fricção, evitar que se fique numa fila, evitar que você faça as coisas chatas que são chatas e que incomodam. Então, eu acho que o papel da tecnologia é esse, como tudo na vida, pode se virar para o bem e para o mal, isso a gente não tem controle. Mas, olhando pelo lado positivo, eu acho que a gente tem muito a explorar essa tecnologia, onde eu posso ensinar uma inteligência artificial a responder perguntas que o consumidor faz com muita frequência, e a inteligência artificial vai aprender a responder. Hoje a gente tem a Ana, nos nossos shoppings, a nossa inteligência artificial, enfim. Então, eu acho que ela veio para isso. Ou seja, na verdade, é um momento híbrido, porque eu estou usando a tecnologia, né, toda uma parte digital, para melhorar uma experiência física, no caso dos shopping centers. Então, eu acho fantástico, eu acho maravilhoso. Agora, com relação às pessoas, elas sempre vão ser absolutamente importantes, eu acho. A tecnologia, eu acho que nesse sentido, ela vai substituir atividades chatas, corriqueiras, que não precisam ser Repetitivas. feitas, repetitivas, não precisam ser feitas por uma pessoa. Dê tempo, justamente, desocupe a pessoa para que ela possa fazer outra coisa importante que a tecnologia hoje não substitui. Se ela vai substituir um dia, eu não sei responder. Mas tem muitas coisas que a gente pode ajudar
e fortalecer esse varejo mais humano, fortalecer as questões de engajamento, fortalecer tudo relativo ao social, enfim, aos relacionamentos. Então, eu acho que são coisas que estão juntas, se complementam. Elas não se substituem, elas são complementares e uma ajuda a outra a ser melhor. Uma outra coisa que você especificamente trouxe para a gente lá na NRF seja uma marca para amar. Você falou bastante disso, seja uma marca que o seu consumidor ame, que ele queira amar. A gente ouviu alguns cases lá interessantes também sobre isso. Eu queria que você contasse um pouco dessa ideia, né, do que é ser uma marca para amar. Como é que a gente pode contar para os shoppings, né, como é que a gente pode ajudar os shoppings a ser isso, a ser essa marca amada. Olha, eu acho que essa coisa do amar, ele envolve engajamento, ele envolve experiência, ele envolve confiança, ele envolve um relacionamento com a marca, né? Ninguém ama uma coisa com a qual não admira, né? Não deseja, não se relacione, não tenha algum nível de engajamento. Então, assim, o que a gente escutou no NRF, enfim, algumas marcas contando seus cases, e eu particularmente sou muito fã do case da Lego. Eu acho um case incrível. E quando você vai estudar, você vai ouvir o que a Lego faz, a atenção dela a criar esse engajamento em todos os pontos de contato, sabe? Como é que ela traz experiência para a sua jornada com o consumidor, como é que ela traz a questão da educação, como é que ela traz a questão da tecnologia, como é que ela insere a tecnologia, como é que ela trabalha o emocional, sabe, a relação emocional. Aí quando você faz uma visita à loja da Lego, né, que você vê é, aquela pecinha, né, reproduzida ali, por exemplo, nos ícones de Nova York, o táxi amarelo de Nova York, a Estátua da Liberdade, né, enfim, a Brooklyn Bridge ali, tudo na loja. Quer dizer, é um cuidado, é uma atenção ao que realmente encanta o consumidor, sabe? É um jogo que hoje adultos e crianças usam. É impressionante como eles conseguiram criar a comunidade Lego, como eles trabalham isso, e eles envolvem os games. E aí você pode ser alguém que sugere um jogo para Lego, ou um brinquedo para Lego, que a Lego pode vir a fabricar. Sabe? Como é que eles vão, desde você chegar ali tá na fila, justamente você está na fila para pagar, e a Estátua da Liberdade te dá um tchauzinho. Sabe assim, você tem um ponto, né? Que se você está ali, a Estátua da Liberdade te dá um tchauzinho, aí você dá um tchauzinho de volta. São coisas assim. O consumidor fica feliz, né? Ele está ali no momento que a marca está envolvendo ele, né? Enfim, criando coisas. Então, eu acho que a marca Paramá, ela tem isso, sabe? Ela sabe como ela está cuidando de cada ponto de oportunidade que ela tem de se engajar com alguém. Se engajar com o consumidor criança, de se engajar com o consumidor adulto, ela está o tempo inteiro, e eu tenho certeza que ela está o tempo inteiro conversando com eles. O que que eles querem, o que que eles acham do que já existe, o que que eles desejam, não obviamente dessa forma tão direta, né? Mas enfim, você que trabalha com pesquisa, né? Como é que eles estão decifrando esses desejos, enfim, como é que eles estão fazendo esse trabalho? Então, eu acho isso bem importante. E também acho essa questão social muito importante, quer dizer, ou seja, que outra razão eu existo que não seja para vender um produto e um serviço? A quem eu estou impactando, né? Que outra razão eu tenho para estar nesse mundo? Que diferença eu estou fazendo? Eu acho isso muito, muito sério, muito relevante. Acho que isso impacta direto na geração Z. Geração Z hoje nem pensa numa marca que não tenha, né, um propósito ou um objetivo maior. Então, eu acho que isso também está inserido dentro do que eu chamo de uma love brand,
né? Uma marca que você admira, você quer estar perto daquela gente, você quer estar perto daquela marca, você gosta da cultura, vou te dar um outro exemplo. Hoje eu estava ouvindo um chefe de segurança, aí eu não quero jogar confete para mim, mas assim, foi tão emocionante. Esse chefe de segurança disse assim: Mariana, quando me contrataram para cá, falaram, Ankara, assim, assado. Eu falei: estão falando aqui, né? Entrevista, não deve ser nada disso aí, não. Aqui, as coisas realmente acontecem dessa forma. Eu só vou sair daqui se me mandarem embora ou se eu morrer. Eu amo essa empresa. Sabe, eu tenho liberdade, eu sou tratado da forma adequada, tudo o que contaram para mim na entrevista acontece aqui. O ambiente é maravilhoso. Eu falei assim, para um minuto, eu posso gravar? Porque foi tão natural. E eu acho que isso é uma cultura que você desenvolve. Cultura você não compra, não vende, né? Não aluga. Cultura você constrói. E eu acho que as love brands, elas são construídas em cima de algo muito genuíno, estratégico, mas genuíno, verdadeiro, real. A real vontade de você engajar as pessoas. Isso ninguém faz forçado. Não é possível, na minha visão. Mas a Shein engaja com produto e preço. Beleza, é uma estratégia. Mas não é uma love brand, pode ser da Gen Z, por um outro caminho, Por outros entendeu? atributos, né? Por outros atributos. Mas a coisa da cultura, de como é que você cria fãs e defensores, tira fãs, defensores. Como é que você cria, o que eu acho uma coisa muito legal, essas empresas, se elas dão um mole assim, acontece alguma coisa, fala assim, não, peraí, eles têm um crédito, calma, essa empresa tem um crédito comigo. Sabe? Porque criou-se uma relação. É a mesma Porque deu coisa. tempo de construir, né? Deu tempo de construir Construiu-se. a ponto de você ama tanto que você até aceita um deslize. Você E tem uma você vai razão, ouvir, você deixa vai eu ouvir entender o que o aconteceu, que porque tem aconteceu. uma coisa estranha aí, Sim, entendeu? Porque deu tempo de construir um relacionamento, né? Deu tempo sim, de você admirar a marca, deu tempo de você ser uma defensora dela. Então, eu acho que são várias coisas que fazem e criam esse caminho da Love Brand, onde sempre vai ter, por parte da marca, esse cuidado e esse olhar estratégico sobre as pessoas. sim, sim. Você falando agora, eu lembrei de uma outra, não sei se se a gente pode chamar de tendência, mas de uma coisa que a gente ouviu muito lá, não estava aqui na nossa pauta, mas eu vou trazer, que é o resale, né? O tal do Uhum. resale. É, a gente estava até discutindo isso, eu e a Thaís, sobre marcas que estão fazendo isso no Brasil, com que objetivo ou com que propósito elas estão fazendo isso, porque me parece, assim, pessoalmente, que é um caminho muito interessante, é uma coisa muito legal de se fazer, né? Você colocar a economia circular no centro do seu negócio ou fazendo parte do seu negócio, me parece uma coisa muito interessante. O que você pensa disso? O que você acha sobre esse conceito? Eu acho que é um conceito que ele está totalmente alinhado ao que está acontecendo no mundo, né? É um mundo que Uhum. precisa, né, de um consumo mais consciente, por razões óbvias, né? A gente extrapolou aí a capacidade do mundo, então a gente precisa agora dar uma freada. A gente tem uma geração nova que admira isso absurdamente também, que está chegando forte, melhor, já está no mercado, até 2030, uma geração que vai ser mais de 50% do mercado, né, consumidor, e é positivo, enfim, é positivo. Eu acho que ela talvez tenha vindo para equilibrar um movimento que estava desenfreado, enfim. E então eu acho que assim, do ponto de vista pessoal, eu acho que
você construir um caminho para que você possa ter esse consumo mais consciente, que você possa gerar a economia circular e utilizar os produtos até, ou melhor, cuidar do ciclo de vida pré, durante e pós, né, produto, eu acho muito digno e eu acho que é um caminho que não tem volta, né? Eu acho que é um caminho que só vai crescer. Esse mercado cresce nos Estados Unidos a um volume absurdo e está se espalhando pelo mundo, né? Acho que ainda no Brasil não com tanta força. Os exemplos, eles são ainda iniciativas individuais ou grandes empresas agora começando a fazer, mas acho que ainda não entrou forte na estratégia das empresas. Eu, pessoalmente, acho que todo mundo vai precisar ter a sua estratégia de resale. Vai precisar olhar para isso, né? Vai precisar olhar para isso e ter a sua estratégia. Outro dia, lá no Rio, eu perguntei a uma marca, eu falei, vocês já pensaram em alguma coisa assim? Não, nunca pensamos, não. Como se a moça dissesse assim: meu negócio é vender, Mariana. Para que você está me falando em, né, venda de produto usado? Eu estou vendo produto novo. Mas eu falei: olha, você vai ter que considerar vender produto usado. E é melhor que você pense a melhor maneira de vender, possivelmente, os seus produtos usados. Aí você vai definir se outros ou não. Mas a sua cliente, que já é sua cliente, pode trazer aqui um produto usado que ela quer vender, seu, e ela ou vai comprar outro novo, ou vai comprar um outro usado, enfim. Mas se você não gerar isso, quem vai gerar? Então, eu acho que ele vai ter que entrar na estratégia e acho que todos nós, inclusive nós, empresas de shopping, vamos ter que repensar, porque a gente cresceu dentro de um conceito de forte consumo. E a gente está entrando numa era diferente. Então, assim, como que a gente se adapta ao nosso próprio modelo de negócio, né? Como que a gente pensa nas nossas estratégias ESG relacionadas a isso, e como que o cliente e os clientes vão se adaptar também. Vai ter gente que vai adotar 100%, vai ter gente que mais ou menos, tem gente que ainda tem vergonha, ou não gosta, ou vamos dizer, não é receptivo a isso. Estamos num ciclo, estamos numa evolução, mas de um conceito que, na minha visão, realmente veio para ficar e as empresas vão ter que se adaptar a isso. Vou ter que tentar tentar não, tirar a melhor oportunidade disso, né? Exatamente. Porque tá aí, uma coisa que eu ouvi também que eu achei interessante, acabou a abundância, é o fim da era da abundância, a gente não tem mais recursos tão abundantes. Se a gente estudar tudo que envolve a cadeia de produção, a cadeia produtiva das coisas, a gente não tem mais tanta abundância como se tinha antigamente. Então, vai chegar. E aí Por o isso que eu varejo tô falando, o mundo precisa. E aí o varejo, assim, a loja, ela precisa de fluxo, ela precisa de gente, né? O que a gente sempre ouve, que é a melhor maneira de você gerar um fluxo do que trazer o consumidor, a consumidora, para vender um produto que ela já comprou de você e depois você põe esse produto para girar de novo. Tem muitas possibilidades. Eu Tem acho que tem muita muitas, eu possibilidade. gosto muito desse conceito que a Rent the Runaway, que é uma marca americana de aluguel de roupas, usa. A própria Real também é um outro exemplo, que é assim, o seu guarda-roupa como investimento. Seu guarda-roupa não enxergue como vamos dizer, um centro de custo de despesas. Ele pode ser receita. Então, você pode fazer dinheiro com isso. Eu acho isso tão interessante e gera tantas possibilidades, sabe, da gente mudar a maneira das pessoas pensarem sobre isso, né? E gera muitas oportunidades para todos nós, como empresários, como desenvolver caminhos em cima disso, enfim, eu acho muito, muito legal. Bacana. Eu realmente achei que de tudo que eu ouvi lá, essa é a tendência mais. Acho que ela engloba tanta coisa, ela engloba o propósito, o compromisso com a natureza, né, o compromisso com as gerações futuras, o olhar para a geração Z. Eu achei bem legal.
Ainda tem isso, né? Quer dizer, você não precisa comprar uma roupa que você vai usar poucas vezes. Você pode alugar. Você pode estar toda hora com o guarda-roupa renovado. A roupa não é sua, entendeu? É aquela coisa, não é a posse, é o acesso, que é uma outra tendência muito forte, né? Você vê Netflix, você não tem nenhum filme, você tem acesso. Spotify, você não tem nenhuma música, você tem acesso, enfim. Então, existe a economia do acesso. Então, acho que esse é mais um exemplo do que poderia ser. Agora, como que a gente vai se adaptando nesse mundo diferente aí? Mariana, de tudo que você viu, né, de tudo que foi dito, que foi discutido lá na NRF, o que você acha, ou qual tendência você acha que está mais distante da nossa realidade, assim, do Brasil, do mercado brasileiro? Eu acho que demora um pouco a cair a ficha aqui do Brasil de quantas oportunidades você tem de potencializar o seu espaço físico, sabe? Como é forte, como é relevante ter um espaço físico e que ele não serve só para vender, para gerar a venda do produto que está ali dentro. Ele tem outras mil possibilidades. Então, eu acho que a nossa cabeça ela ainda é um pouco cartesiana nesse sentido, sabe? Não, essa loja essa loja existe para gerar a venda desse produto que está dentro dessa loja. E então essa coisa do potencial da loja, né, do espaço físico da loja, afinal, o que é um espaço físico, né? O que a gente está falando, né? Quer dizer, uma pet shop, o espaço físico é o ponto de venda, é o lugar onde você deixa o cachorro para brincar, é o lugar onde você vai tem tosa, então espaço físico é a veterinária, entendeu? Enfim, o que é uma loja física hoje, né? Não sei, porque várias coisas podem ser um espaço físico. Então, eu acho que essa é uma tendência também que o brasileiro ele tende a entender que estou falando de novo de uma forma mais consolidada, né? Uhum. Que o espaço físico ele tem um ou aquele objetivo e ponto. Então, eu acho que abrir a cabeça para isso, para quantas oportunidades ele pode gerar, ele pode dar, interessante. Sim. E por outro lado, quais são as tendências que você acha que chegam mais rapidamente aqui e que o Brasil já está mais preparado, ou o varejo já está mais preparado para aplicar, ou para trazer, ou para entender algum formato novo, alguma coisa diferenciada, diferente? Essa pergunta é difícil. E eu deixei para o final, deixei por último. Essa pergunta é difícil, porque, enfim, agora a cabeça funcionando aqui, né, conversando com você, vão surgindo. Acho que a gente vê a oportunidade, mas também o brasileiro ainda não, vamos dizer, vou citar uma ainda como da pergunta anterior, mas assim, por exemplo, qual é o papel de um vendedor numa loja? Né? Enfim, e o próprio, existe culturalmente uma visão aqui de que o vendedor é uma profissão pouco valorizada, é uma profissão de quem não conseguiu encontrar nada para fazer, foi ser De um entrada no vendedor, mercado, né? entendeu? Mas uma entrada no mercado pouco valorizada, onde você não constrói uma carreira, sabe? Onde de vendedor você pode passar a gerente, pode passar. Não existe essa visão. O vendedor, hoje, ele troca de empresa em 2 segundos, né? Se, enfim, derem pouquinho de recursos maior numa outra empresa, ele troca. Então, assim, eu acho que é até a atenção, entra um pouquinho naquela nossa fala, né, de colaborador, de atenção ao colaborador. O que que eu posso fazer para esse colaborador não querer sair da minha empresa, né? E como se ele é um bom colaborador, se ele é um bom vendedor, né? Como é que eu invisto nele? Como é que eu. Porque, assim, se todos os donos de loja soubessem a diferença que faz uma boa equipe, eu acho que às vezes eles não sabem. Porque você vê coisas tão absurdas, né? Acontecendo em loja, em gente às vezes despreparada, ao passo que você vê gente muito preparada, que quando você vê, você já comprou a loja inteira. Porque você teve uma vendedora
maravilhosa do seu lado que você fala, você está proibida de falar mais alguma coisa. Sim. Cale a boca agora, não quero ouvir mais nada. Se você me trouxer mais uma saia, vou te expulsar você daqui. Entendeu? Quer dizer, tem gente que é muito bom. Nasceu para aquilo. E os bons profissionais te vendem tudo. É impressionante. A diferença que faz um profissional preparado, que gosta daquilo, versus um vendedor que, enfim, está ali porque é o seu trabalho, é o seu. É absurda. Mariana, muito obrigada. Eu amei o nosso papo. Você sabe a admiração que eu tenho por você como pessoa, como profissional, e eu só tenho a te agradecer. E você que está ouvindo a gente, continue, porque agora a gente vai conversar com o professor Ricardo Pastore. Ele é um grande entusiasta e estudioso da questão de experiência de compra no varejo. Professor, eu queria começar fazendo uma pergunta bem geral, assim, bem genérica sobre a NRF, que é, a gente sabe que o evento traz muitas temáticas, traz uma quantidade de palestras enorme, uma diversidade grande, né? Mas eu queria entender qual é o seu principal foco quando você vai à NRF, esse ano especialmente, qual foi a temática que você mais gostou ou que você mais desenvolveu aí? Juliana, nós temos já, desde as últimas edições, olhado com muita atenção para a questão da experiência, não é? A experiência vem se transformando, a experiência de compra, né? Então, sempre que eu falo de experiência, eu já lembro que a experiência de compra e não de consumo, quem se interessa pela experiência de consumo são as marcas, e quem se interessa pela experiência de compra são os agentes que atuam no ponto de venda, né? O varejista, o pessoal de trade das indústrias, assim por diante. Então, a experiência de compra veio se transformando muito, desde que o varejo tomou esse contorno omni, né? O omnichannel influenciou a experiência porque ela une diversos canais, né? E-commerce, o canal online, os aplicativos digitais, né? Então, cada vez mais surgem novos canais e essa integração muda o comportamento de compra e a avaliação da experiência, né? E essa experiência toma um novo contorno a partir da pandemia, tá? Então, a pandemia também alterou o comportamento dos consumidores, do shopper, e a gente percebeu nitidamente essa mudança. A NRF vem trabalhando esse tema com ênfase, né? A indústria de tecnologia se desenvolve, tem startup que tem tem produtos só para isso, né? Quer dizer, tem gente que vive de oferecer soluções, né, para melhorar a experiência de compra do cliente, né? Até eu já escrevi sobre isso na revista da SPM, onde eu falo que o cliente passa a ser um usuário, porque de tanta tecnologia, né, ele precisa ser considerado um usuário. O usuário ele passa a ter assim, um outro uh, um outro papel, né? Além de consumidor, que ele lida com a tecnologia como se fosse uma interface, né? Então, quem desenvolveu essa solução aqui, o Zoom, por exemplo, que nós estamos usando agora, né, pensou, olha, quando eles estiverem conversando, um vai estar olhando para o outro, tem que ter um botão aqui, outro ali. E a loja vai ser cada vez mais assim, né? Mesmo no ambiente físico, muita tecnologia vai estar lá intermediando esse processo. Professor, não é a primeira vez que você vai à NRF, né? Você já foi algumas vezes. Já, muitas. Esse ano teve alguma coisa que te surpreendeu?
Sim, esse ano foi demais, foi sensacional, porque é, eu acho que eu vi pela primeira vez a intensidade do ambiente, né? A gente vem participando nos anos anteriores à pandemia de um congresso que está integrado numa situação mais ou menos definida, né? A gente estava sempre com aquela expectativa de entender o varejo a partir do desenvolvimento da tecnologia. Então, a tecnologia era a grande protagonista, né? Então, você vai lá com uma expectativa de ver um salto tecnológico, alguma nova tecnologia, e ano passado foi metaverso, teve um destaque grande, né? Mas com esse novo normal, que não é nem novo nem normal, aliás, é novo, mas não é normal, né? A gente viu que os aspectos sociais, né, os aspectos macro, eles superaram qualquer outros fatores, né? E o varejo está envolvido nisso. E essa situação, uma nova realidade social, econômica, você pega aquele modelo PESTEL que a gente usa nos cursos de MBA para analisar o cenário político, econômico, social, tecnológico, o E de environment, meio ambiente, e o L de legal, né? As leis e tal. Tudo mudou, né? Então, o varejo ele entrou nesse redemoinho de mudanças, né? E eu acho que ele se valorizou, porque Nova York é um centro cultural muito rico, né? Isso fica mais claro quando você vai para o Brooklyn, que tem uma característica própria, né? O Brooklyn é um bairro mais criativo, mais irreverente, né, mais libertário. Então, ele tem uma dinâmica própria. E você vê lojinhas independentes super inovadoras, né? Então, você vê gente inovando o jeito de vender cosmético, de vender perfume, de vender moda. Você vê uma profusão de lojas de roupa de segunda mão. Você vê a cannabis que foi liberada para uso recreativo. Então, quer dizer, se cai uma bomba num lugar desse e acaba com tudo, as pessoas no dia seguinte já estão fazendo coisa nova, né? Então, a tecnologia ela está começando a entrar no lugar dela. Ela é uma das variáveis, e não a variável determinante para definir o varejo, né? A tecnologia continua avançando em velocidade muito rápida, a inteligência artificial é surpreendente, é um recurso que vai trazer assim mudanças profundas, né? É uma ferramenta poderosíssima, mas não é só de tecnologia que se trata. As pessoas mudaram, né? Você anda pela Times Square, que é o centrão lá. Você vê grupo de jovens, esqueci de desligar, grupo de jovens é, é, se encontrando, jovens negros. Aí você vê fazendo a festa deles com aqueles carros com som alto, coisa que aqui a gente vê na periferia ou numa favela, comunidade, lá está integrado, né? Aí você vê os desabrigados, os homeless, lá, os sem teto, dormindo na calçada. Aí você vê turista passeando, tirando foto, felizes da vida. Você vê gente trabalhando, indo para cá e para lá, pegando o metrô, né? Então é uma cena urbana caótica na maior economia do mundo, e você olha assim e fala, puxa, o mundo não está fácil, né? Nova York, a principal cidade americana, a principal cidade da principal economia, está desse jeito, imagine o resto.
né? E é isso, quer dizer, o mundo não é perfeito, está em transformação, e o varejo está se dando bem nisso, porque ele está sendo ele mesmo, né? A loja está encontrando espaço para florescer nesse caos. E a gente está vendo coisa muito rica e criativa. Então, a primeira conclusão é que não é a tecnologia, não é a economia, eu acho que é a cultura, é o conhecimento. As pessoas que abrem uma loja num ambiente desse, eu tenho muita curiosidade em conversar, entrevistar, porque deve ser gente com boa formação, gente com uma história de vida legal, né? Não precisa ter grana, mas é gente que tem visão, tem percepção, tem sensibilidade, sabe o que está acontecendo, né? E você vê isso também com grandes redes, que talvez seja mais difícil. Você pega uma H&M, H&M, que cria uma pop-up lá no Brooklyn, super inovadora. Então, uma rede, acho que é sueca, né? Ela está criando coisa local no Brooklyn, né? Então, não é ela que está criando, é o Brooklyn. É aquele ecossistema que existe ali, as pessoas que estão ali, né? Então, o varejo ele é cria da comunidade dele, né? Ele interage naquela comunidade. Então, o que surgir no Brooklyn talvez não surja em Manhattan, em São Paulo vai ser diferente, tá? A gente está vendo uma nova ordem, assim, novas referências que orientam o conhecimento das pessoas e elas produzem coisas diferentes. Professor, o senhor tem algum exemplo, alguma coisa que o senhor viu de mais disruptivo, interessante no Brooklyn, que te chamou a atenção e que o senhor Nossa, eu acha vi que tudo lá. alguma coisa que poderia vir para cá, que caberia no Brasil? Porque nem tudo que a gente vê fora cabe aqui, né? Por uma questão É, cultural, socioeconômica, de contexto. Algo que o eu, senhor eu, acha que caberia no Brasil? não, eu acho que tudo é muito específico, né? Mesmo no Brasil, alguma coisa que venha dando certo aqui em São Paulo, talvez não se adapte no Rio, em Belo Horizonte ou no interior dos outros estados. A cultura é muito diferente, né? Mas é interessante ver como uma DS, como que é DS Durga, reinventa o jeito de vender perfume, como a Glossier reinventa o jeito de vender cosméticos. A H&M reinventa o jeito de vender uma roupa com cara de academia, mas é uma roupa para o dia a dia, serve para academia, mas é uma moda casual. É, No caso da DS Durgan, o que que eles fazem exatamente? Eu não conheço, é por uma isso que eu estou perfumaria, perguntando. né? Sim, mas Eles têm uma eles têm toda uma proposta diferente quanto a produto, né? Mas o jeito de vender, então a loja é uma loja mais clean, mas aí você vai ver o tipo de material que eles utilizam para acabamento, para revestimento da parede, da bancada, tem uma proposta específica, aí tem os mostruários, tem os testers, aí você pode fazer assinatura, você compra frascos menores para usar mais fragrâncias ou frascos maiores. Então, eles é todo um olhar para a desenvolveram, experiência na loja, né? exatamente, eles desenvolveram o produto a partir da experiência do cliente, né? Então, é diferente de você ir numa perfumaria, pegar um frasco de perfume e pagar e ir embora. Lá tem um storytelling, são dois sócios, aí tem a história deles. Então, você começa a enxergar. É difícil pegar aquilo, transformar em rede e manter um padrão global. Eu acho que o varejo está cada vez menos assim, e cada vez mais local.
Isso não quer dizer que uma rede dessa não possa abrir mais lojas. Pode, acho que vai ter alguns princípios que eles vão conseguir manter, mas eles vão fazer adaptações locais também. Um outro assunto, um pouco mais objetivo, um pouco mais tangível, que a gente viu, e eu achei super interessante, é o resale. Sim. É a segunda mão, é comprar, é vender produtos que já foram vendidos, que isso impacta não só a forma como as pessoas compram, mas a forma como se vende, né? Porque aí você tem toda uma cadeia para olhar, uma outra forma de fazer esse movimento. É, Você acha que isso é o futuro? Aqui no Brasil a gente está perto, a gente está longe? O que você pensa disso? Eu acho que é bem diferente, porque, primeiro, lá tem muito produto, né? O americano é consumista, todo mundo tem muita coisa em casa. Ele já tem uma cultura de outlet, que é um produto que é novo, mas que não vendeu, né? Coleções passadas, né? Então tem toda uma cadeia logística e de distribuição, né? Que cria esse mercado de outlets lá. E aqui não tem, porque não tem tanto produto que sobra, né? A indústria produz bem menos, o consumidor não compra tanto assim. Então o resell, eu acho que é um fenômeno de momento, porque as pessoas estão sem dinheiro e o americano ele é muito sensível, né, com isso. Quem paga aluguel, se ficar um mês sem pagar, no segundo, o, o locador, a imobiliária, sei lá, vai lá, troca a fechadura, atira suas coisas, põe na calçada e quando você chega, você não consegue mais entrar em casa, né? Então, o dinheiro lá é mais sensível do que aqui, né? Então, ele tem um senso de urgência, acho que maior que o nosso. O americano tem 2 trabalhos, 3, sei lá. Então, tem essas questões culturais, tem essas questões materiais, quer dizer, tem muito produto disponível e, assim, eu acho que é uma coisa de momento. Eu visitei algumas lojas lá de resell e o pessoal que estava no grupo comigo comprou, né? Até fiz um videozinho. A primeira sensação é de preconceito. Imagina, vou usar coisa usada. Segunda sensação, olha esse produto, que legal. Você já começa a se interessar. Vai Eu acho mudando, que né? Na medida em que é, conhece a loja, vai mudando. eu acho que se a loja passar uma segurança de que aquilo lá foi bem higienizado, né? Você não corre o risco de comprar uma roupa usada sem passar por um processo de higienização, eu acho que dá super certo, né? Porque é muito vantajoso. Inclusive, quem comprou, que estava no grupo, comprou um sneaker, um sapatênis, né? De uma grife. Quando a gente olhou o preço do produto novo, era, sabe, quase 10 vezes mais. Proibitivo. Não, era coisa de quase $3.000. Ele pagou 130, eu achei caro. Falei, pô, 130 dá para comprar um produto bom, né? É Novo. novo. Mas aquele custaria 1.700 e tantos dólares, um novo. Imagina, a gente não tem. Brasileiro, você vai falar em gastar quase $2.000 num sapatênis, você fala, que é isso? Né? Mas ele conseguiu por 130, 150, alguma coisa assim. E estava felizão, né? Aí a gente aprendeu na cultura do luxo com o Maurício Queiroz, do RDI, quando ele apresentou o caso da Hermès, que abriu uma loja maravilhosa lá, né? Um palácio, um castelo, uma coisa do outro mundo, do consumo, né? Do luxo. Ele fala que os produtos de uma grife como essa passam de mãe para filha, de pai para filho. Então, eles têm, dentro dessa nova loja da Hermès,
uma área só de reparos. O produto dura tanto e passa, às vezes, de uma geração para outra, que com o tempo é normal, sei lá, um forro descosturar, né? Algum produto perder lá, e eles fazem um reparo, de graça, é garantia eterna. Uma das coisas diferentes que eu vi, que eu acho que teve um espaço grande na NRF, e eu ouvi muita gente falando depois também, foi passando pela história da cultura, do propósito da empresa, mas focando o olhar para o funcionário, para o colaborador, né? Uhum. Ali a gente viu o case da Chobani, Chobani. o trabalho com os refugiados no mercado de trabalho. Eles têm todo um entendimento de que precisam incluir e inserir essa população no mercado, né? E essa empresa foi uma grande porta de entrada. Como você vê esse movimento aqui no Brasil? Assim, existe um trabalho desse tipo? Você conhece alguém que faça? E, né, obviamente, ligado ao varejo. Então, essa é uma questão cultural também. Quando você vê uma certa timidez nos posicionamentos, é uma questão de fraqueza cultural, né? A gente viu durante a campanha algumas empresas tomarem partido para apoiar um presidente, um candidato à presidência a outro, mas aquilo não tinha assim um viés cultural de defesa de uma bandeira, mas era mais um nós contra eles, mais uma disputa mesmo, por preferência, né? Eu vi uma loja no Brooklyn, a vitrine tinha a bandeira lá do movimento Vidas Negras Importam, né? Black Lives Matter, né? E, quer dizer, o dono daquela loja é um ativista, né? Então, eu acho legal se você tem uma bandeira, expor isso, né? Uma defesa. Não é apoiar candidatos políticos, são causas, né? Então, eu acho que o brasileiro é um pouco tímido, porque ele não sabe fazer isso, e se ele faz e é questionado, ele não sabe como responder, não sabe se defender, né? Eu acho que isso é um caldo que falta na nossa formação, né? A gente discutiu isso pouco na escola, tem muito mais questões de preconceitos do que conceituais. Então, isso, infelizmente, né, a gente vai levar ainda algumas gerações. Mas no caso da Chobani, ele, né, é um exemplo disso, né? Ele foi um imigrante e ele levou para os Estados Unidos um produto que mudou o mercado. Imagina o que ele fez, ele mudou o mercado de iogurte nos Estados Unidos. Ele criou uma nova categoria, ele criou o iogurte grego, né? E, e isso veio para o Brasil, para outros países do mundo, né? Então, eu já tinha visto uma apresentação dele em edições anteriores, e é legal ele chamar atenção para isso. Ele tem toda a autoridade, ele tem toda a história, né? Ele faz um movimento desse, as pessoas reconhecem, ele não está sendo oportunista, né? Ele é alguém que viveu uma saga como essa, né? Então, acho bem legal. Como você vê o metaverso aqui no Brasil? Assim, do que a gente viu lá, do que vocês viram lá, como vai chegar, se não vai, que barreiras tem para esse movimento aqui no Brasil? O metaverso é uma realidade, né? E eu acho que ele ganha força, né? Eu acho que a gente viu o metaverso como Web3
né? Eu fui visitar uma loja ali no Hudson Yards, quase que em frente ao Javits, né? Eles abriram uma loja naquele shoppingzinho, uma loja de shopping só para educação, né? Então você interage com alguns pontos lá e vai ganhando. Você cria uma carteira digital e vai ganhando as NFTs, né? E essa NFT você troca por produto ou complementa, né, o pagamento no metaverso. Então, o que a gente está vendo é que a Web3 veio para ficar, né, e ela vai promover uma grande, enorme mudança, né? A internet vai mudar completamente e o e-commerce vai deixar de ser 2D para ser 3D, né? Então, o e-commerce hoje já é uma experiência ruim, chata, porque você tem lá produtinho, foto e descrição, foto e descrição. Aí você precisa ficar rodando aquilo. Enfim, né? O metaverso vai fazer você migrar para uma outra dimensão, né? Você vai interagir virtualmente, né? com os produtos e tal. Então, é a Web3 que vai fazer isso. Solana chama a empresa, Solana, Solana, né? Então, ela criou uma loja já para ir educando o consumidor, explicando para ele como é que faz, né? Você tem lá o QR Code, você clica lá, faz sua carteira digital, aí você vai interagindo, etc. E tal. Aí, no terceiro dia de evento, eu assisti a palestra, a entrevista, aquele formato talk show, né? Igual do Chobani, foi com o CEO do grupo LVMH, o maior grupo de luxo do mundo, né? Eu não lembro o nome do CEO, mas estava lá na frente um cara de um grupo, maior grupo de luxo. A NRF é sensacional por causa disso, né? Sai o CEO de um gigante, entra o segundo, o terceiro, é um desfile, né? Sim, um Pensa numa desfile. empresa grande, passa por lá o principal executivo ou uma executiva, então né, é incrível assim a riqueza de recursos, né, que a gente tem lá, acesso que a gente tem lá. Então, ele explicou isso, ele estava explicando como que eles vão usar a blockchain para certificar o diamante. Olha que luxo, né? Então, você compra uma peça com diamante, você sabe de onde ele veio, para dizer que não veio como ouro roubado dos Yanomamis, né? Ninguém que trabalha com ouro agora quer passar por esse risco, já pensou? Né? Eu estou vendendo uma joia para você, aí você fica desconfiado, de onde veio esse ouro? Não compro, né? Então ele estava mostrando a integração. Então a gente tem três etapas. Você tem uma etapa da rastreabilidade, você tem uma etapa do marketplace, o lugar que consumidores e agentes vão interagir, e você tem a etapa do DeFi, que é a moeda, né? Então você pode fazer parte de um ecossistema. Um grupo LVMH ele é grande o suficiente para ter o próprio ecossistema. E você pode ter uma carteira digital só lá. Aí você vai botando o dinheirinho, quando chegar num valor, você compra um produto, né? Ou as interações que você vai fazendo, você visita uma loja virtual, você assiste uma demonstração, quer dizer, cada ponto de contato vira uma oportunidade de você tokenizar a sua presença. E isso vai botando alguns milésimos de centavos na sua carteira, né? Então, a gente está vendo um modelo de varejo que vai depender menos, cada vez menos,
das negociações que são feitas dentro da loja. Então, esse negócio de ir para uma loja, tirar dinheiro no cartão, pegar produto, pagar e, né, e sair com o produto na mão é coisa do passado. Então, a loja ela vai ter, lógico, uma parte do movimento de venda do dia desse jeito. Alguém vai lá pegar o produto, pagar e ir embora. Mas talvez seja 10, 20%, e outras rendas virão de clique e retire. Olha, eu comprei no marketplace, escolhi a sua loja para retirar e a loja ganha uma comissão em cima disso, né? Ou interagir com a sua marca dentro da loja, interagir com a marca da Juliana dentro da loja da Thaís, né? E aí botei alguns tokenzinhos na minha carteira, só por interagir, porque a gente viu uma palestra lá sobre mídias, né? O varejo como mídia. E tem assim uma expectativa, uma previsão de crescimento de investimento no varejo como mídia em bilhões de dólares, né? Então, o varejo vai ganhar ainda mais importância. Isso já existe, né, Juliana? Quer dizer, as lojas pagam para o varejista por certos espaços, tem verba disso, verba daquilo, né? Hoje já tem, o varejista já tem uma parte da sua receita ou da sua margem, né, resultante disso. Isso vai expandir de outras maneiras, né? Inclusive agregando marcas que não são a sua, né? Acho que isso também é Exato. uma coisa que a gente É. viu. A loja é um mini. Então, o metaverso é igual aquela propaganda, infinitas possibilidades, né? Eu vi uma apresentação do Kroger que usa um recurso metaverso que é o Digital Twins. O Digital Twins você replica o ambiente físico no virtual, né? Então, eu tenho um glossário de metaverso com sei lá quantos termos. O Digital Twins é um deles, né? Então, o que eles fizeram? Na reforma de uma loja, como que é o processo hoje, né? Você fala assim, nós temos uma loja, a gente precisa reformar, né? Hoje em dia, as empresas têm o arquivo do layout dessa loja em CAD, né? O CAD, né? Aquele programa usado pelos arquitetos e tal. Aí esse CAD migra para a Web3, para uma ferramenta lá que eles apresentaram do NVIDIA, é um aplicativo de vídeos, né? Uhum. Aí ele já converte em 3D. Aí você já vê a loja em 3D. A inteligência artificial, por exemplo, o CRM da loja, com tratamento de inteligência artificial, sabe qual é o tráfego que essa loja tem, quantos clientes por dia, qual o perfil do cliente, etc. e tal. Você junta isso lá você está criando como se fosse um mockup 3D, um mockup digital, né? E aí você começa a perguntar e você fala assim, olha, essa loja tem 5 checkouts, e se eu reduzir para 4? Né? Ele fala assim, olha, o tempo de atendimento do caixa hoje é de 80 segundos, o tempo médio, né? Se você reduzir de 5 para 4 e acrescentar 2 self-checkouts, vai cair de 80 para 56 segundos. Ele faz os cenários, né? E ele mostra lá os avatarzinhos, lá, os perfis andando pela loja. Esse corredor está muito estreito, vamos ampliar, né? Então você ganha em conforto. Essa apresentação eu assisti lá embaixo naqueles auditórios do ambiente de feira. Não foi lá no Crystal Palace, não, na torre, foi. Não sei se foi no piso 1 ou 3, mas eu sei que eu tinha visto isso lá,
na minha fase lá de selecionar coisas. Eu fui sozinho, não foi um participante do meu grupo foi comigo, né? E eu cheguei lá, encontrei a Carol, que é diretora da Microsoft, quer dizer, tinha umas pessoas lá interessadas porque acho que lidam mais de perto com isso, né? Então, quer dizer, só para te dar assim uma resposta um pouco mais específica, né? De que assim quantos recursos surgirão com o metaverso, tá? Quantas possibilidades a gente tem, né? Eles usaram um recurso que é o Digital Twins para uma rotina que é muito frequente em rede de loja, que é reforma, mudança de layout e coisa e tal, né? Achei sensacional. Foi um caso, não é que eles ilustraram, não, eles apresentaram o que foi feito. De tudo que você viu lá, né, Uhum. das ferramentas, das experiências, das tendências, enfim, o que você acredita que hoje está mais distante da nossa realidade, que está difícil chegar no Brasil, difícil chegar para os nossos lojistas, para o nosso varejo, e o contrário, é o que está próximo de chegar para a gente, o que em breve a gente vai ver de novidade aqui no mercado brasileiro, de tendência que a gente viu lá fora. Eu não sei, assim, tem soluções mais pontuais, são mais simples. Por exemplo, no Innovation Lab, eu gosto do jeito que eles trabalham, porque você entra lá e eles organizam as startups por etapa do funil. Você tem lá soluções para o awareness, soluções para consideração, soluções para engajamento, né? Então, eu acho que um varejista ou outro pode se interessar por uma solução de logística, começar a usar um robozinho para movimentar o CD. Mas eu acho que de lá para cá tem uma distância muito grande em função do custo. Primeiro que as empresas de tecnologia que estão lá são empresas globais, né? Por exemplo, a SAP está lá, a SAP está aqui. Mas uma solução da SAP, às vezes, o varejista encontra com um fornecedor local com preço melhor. Então, tudo vai recair na viabilidade econômica, né? É diferente de estar na Europa, onde os países são integrados. Se você está na França, você compra uma solução da Itália, tanto faz, porque tem a rede de atendimento. O Brasil é longe de tudo. A gente está numa periferia brava aqui, né? A Deloitte mostrou o peso do Brasil no varejo global é de chorar, né? O Brasil não, a América Latina ou América do Sul, 1,8% do varejo global. O Japão sozinho, 10%. Né? O Japão, país, né? Pesa 10% no varejo global. O Brasil e seus vizinhos, 1,8%. Então, a indústria olha para a gente nessa proporção. Para que vai fazer um esforço homérico para oferecer soluções aqui? Então, a gente tem presente aqui os grandes players, IBM, SAP, Microsoft, a Salesforce, que é muito boa em CRM, mas uns pequenininhos demoram para chegar. Aí a gente depende do fornecedor local. E é muito comum, até hoje, nós ouvirmos depoimento assim, puxa, o varejista não consegue digerir aquilo que ele implantou. Exemplo, o cara bota lá um pacote de CRM e ele não utiliza, né? Porque a estrutura organizacional dele não está preparada para lidar com aquilo todo dia. É uma nova rotina, uma nova disciplina. E as informações, né? Você cruza dados,
gera informação. As informações geradas muitas vezes são desacreditadas. Ah, não, mas isso aqui as pessoas resistem em mudar, né? E aí a gente está, bem ou mal, aí tem o lado bom de estar isolado do mundo, né? A gente tem menos concorrência. O varejista está lá, ele está vivendo, ele está faturando, ele está crescendo. Então, ele fala, puxa, eu estou crescendo sem CRM, tá bom, vai, deixa para lá, daqui a pouco a gente volta a falar nisso. Então, assim, eu vejo que o que provocou vamos dizer, a informatização do varejo foi o fim da inflação, né? Então, quer dizer, quando vem um evento muito forte e o varejista fala, puxa, realmente isso é necessário para a sobrevivência da minha empresa, ele investe. A parte evolutiva, quer dizer, olha, o CRM, assim, uns softwares que aprimoram a gestão, né? Eu acho que eles são adotados de uma maneira muito lenta. E aí a gente vai criando assim, uns hiatos de desenvolvimento. Lá na frente, talvez dê um salto mais forte. Aí fica meio stand-by. Daí a pouco vem um outro salto, né? Então não é aquela coisa constante de busca mesmo. Olha, eu quero ser o melhor, eu quero ser mais eficiente. Eu acho que a nossa realidade, né, até de consumo também, o consumidor acaba aceitando muita coisa e permite, né, que a gente cresça ou se desenvolva num ritmo às vezes mais lento. As empresas globais são diferentes. Então, você tem um GPA, você tem um Carrefour, quem mais, hein? Dos globais. As empresas de capital aberto, elas procuram investir, né, em tecnologia para mostrar para o mercado que eles estão crescendo de maneira eficiente e as ações tendem a se valorizar. Mas quem não tem esse compromisso, eu acho que age de uma maneira muito mais Lenta, lenta, reativa. reativa. Ninguém vai para a NRF como uma folha em branco. Todo mundo leva o seu conhecimento, sua experiência, e chega lá e começa a interpretar as coisas, né? Você vê um depoimento, vê outro, você junta uma coisa com a outra. Eu acho que essa é a riqueza da participação, né? Da experiência em participar de um evento dessa grandeza, né? Você volta de lá com uma visão própria, aí você ouve os colegas, participa de eventos e tal, você vai juntando as pecinhas, né? E como tem muita coisa em movimento, eu acho que foi legal fazer esse exercício dessa vez, né? Então, um dado que eu vi lá, a NRF anunciou que vai ter uma edição na Ásia, né? Então vai ter a NRF Asia em Singapura. Aí eu vi, legal, né? Aí você fala assim, bom, o que uma associação americana que é formada por varejistas americanos vai fazer em Singapura? Lá tem a Associação de Varejistas de Singapura, ou da Ásia, né? Então, quando você entende o movimento global, um termo que eu ouvi lá, disrupção logística, né? Eu vi mais uma vez. O que é a disrupção logística? A China não é mais como era. A China era a plataforma industrial do mundo. Todo mundo, né, produzia lá e abastecia os seus mercados. Com a pandemia, a China fez aquele lockdown muito rigoroso, né, ou começou a faltar produto, a produção de chip caiu,
os preços dispararam, né? O preço do frete, então tornou inviável muitas cadeias. O que já aconteceu? Tudo isso eu trouxe de lá, hein? Né? O que já aconteceu? O México, em 2022, recebeu 32 bilhões de dólares de investimento estrangeiro em infraestrutura logística. Então, um termo que eu ouvi lá, não tem mais outsourcing, tem nearsourcing. Então, o out veio para o near, né? Então, quer dizer, aquela cadeia que era muito China, da China para o mundo, não vai ser mais assim. O iPhone saiu da China e foi para a Índia. Imagina quantos fornecedores secundários, né, dessa cadeia migram junto, né? Quantos bilhões de dólares saíram do PIB, da balança comercial da China e foram para a Índia, só com o iPhone. Imagina o resto, né? Então, a China também já está perdendo aquele momento do bônus populacional. O crescimento vai entrar em flat. Então, os investidores internacionais falam assim, bom, a China não vai crescer no mesmo ritmo que crescia. Eu não vou investir mais lá, vou investir em outros lugares, né? Aí quem está lá dentro da China fala assim, bom, eu vou deixar de crescer o tanto que eu crescia exportando, eu vou dar um jeito de crescer de outro jeito. O que eles vão fazer? Incentivar o mercado interno de consumo. E o que não falta lá é consumidor, 1 bilhão e 2 Brasis, né? 1 bilhão e 400 milhões. Sinceramente, eu tenho dificuldade. Eu não sei assimilar isso. Eu saio aqui, a gente está no Brasil com 230, é isso, Juliana? Por aí. Né? Eu saio na rua, eu vejo gente na rua andando a pé, carro. Imagina um lugar com, né, 2 vezes disso. Se dobrar, se eu descer aqui onde eu moro, vejo o dobro de gente circulando, né? Aí imagina se esse dobro de gente você acrescenta ainda mais 1 bilhão de pessoas. Então, eu acho que nós não temos noção, né, do que é a China, do que é a Índia. Eles vão incentivar esse mercado de consumo. Internamente, eles não têm como fazer isso. O que vai acontecer? Vai inverter o fluxo. Eles vão ter que importar muita coisa, né, para alimentar o mercado consumidor chinês. Quem vai fazer isso? Né? Quem vai mandar produto para lá? Quem vai distribuir os produtos internamente? Quais são as redes de loja que vão ter capacidade de fazer tudo isso? Pois é, ó, a NRF já está botando o varejo americano na porta. Já está indo para lá. Né? Então, acho que tem... Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas é uma coisa que está se desenhando. Né? E como que a gente faz essa leitura? Estando lá, vendo a fala de um, fala de outro, como eu disse, chegando lá não como uma folha em branco, mas chegando lá já com né, algum conhecimento, alguma informação. Aí você junta uma peça daqui, outra dali, e entende que está se redesenhando essa ordem econômica. A China vai virar um Brasilzão, né? Vai ter inflação, vai ter os problemas que nós temos aqui. E o Brasil vai estar bem nisso, viu? Acho que o Brasil... Eu ia dizer isso, acho que é uma super oportunidade para o varejo brasileiro também, esse mercado, não? Para a indústria, né? Por isso que a gente precisa sair logo do papel de exportadores de commodity para exportadores de produto final acabado. Precisa agregar valor. Professor Pastore,
Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente essa sua visão do evento, uma visão tão rica, tão cheia de detalhes. Muito obrigada. E eu não sei vocês que estão aqui nos ouvindo, mas eu tô com a cabeça borbulhando, cheia de ideias com tudo que foi dito aqui durante essas entrevistas e tudo que eu vi também na NRF. Espero que vocês estejam assim, cheios de ideias e insights para trazer, para implantar nos negócios de vocês. Até a próxima! Muito obrigada por ter ficado conosco até o final desse episódio. E você já sabe, para seguir acompanhando nossos conteúdos sobre varejo, siga o nosso canal no Spotify, nos Corredores do Varejo, ou siga o perfil da Front Pesquisa no YouTube. Até a próxima!